Tá legal? Então tá. Então eu vou fazer aqui, vou começar a apresentação, tá, queridos? Vocês estão enxergando direitinho a apresentação? Pode falar, Thales. Tá dando para ver a Dá. apresentação inteira? Sim. Beleza. Então, olha só. Eu sei que a filosofia ela tem assim, ela tem um lastro, né, um pouco com a história. Mas a gente não pode confundir, né, história e filosofia, tá? A filosofia é o estudo de um momento em que os homens começaram a entender, né, começaram a compreender que eles podiam chegar a um conceito de verdade, né, a verdade, e vamos colocar assim, se desapegar aquelas crenças, aqueles mitos, aquelas coisas que não eram verdades e o homem começou a contestar. Tá? Especificamente, o Sócrates, no século V, né, ele viveu sobre uma época que chama de século de Péricles. Depois eu vou pedir para vocês estudarem um pouquinho sobre Péricles, que aí é a parte de história que eu estou falando. Tá? Péricles foi um dos grandes líderes de Atenas e foi o mais democrático de todos. É quando realmente surgiu a democracia. Ele estimulava as pessoas, tá, a participarem das reuniões que existiam e a falar sobre a sua opinião, estimular que as pessoas falassem, porque todos tinham direito a falar, né? Todos tinham direito a dizer a verdade, tá? Então, esses direitos, né, foram assim, foi o século de ouro de Péricles, e Sócrates nasce justamente nessa época. Então, vamos observar. Tem uma época, então, onde os homens são ouvidos, em Atenas. Ótimo. Onde Péricles estimula que todos tenham participação. Ótimo também. E aí, os homens descobrem que eles têm que ter uma pronúncia, ele tem que ter uma capacidade de argumentar as suas questões de uma forma mais educada. Ele tem que se preparar para isso. E aí surge o que nós chamamos de retórica. Retórica, talvez vocês já tenham ouvido falar, é quando a gente está num diálogo, numa conversa, né? E um quer convencer o outro, então a gente chama de retórica quando as pessoas estão dialogando e tentando encontrar alguma verdade, alguma coisa. Mas a retórica, tá? É, que era, no caso do ideal, né? Era sempre, estimulava sempre os bons oradores. Então, os oradores mais capacitados, aqueles que tinham assim maior capacidade de oratória, de falar, é que se davam bem, né? E aí, qual a diferença? O que que aconteceu da filosofia? É que os homens, quando começavam a falar e convencer os outros, né, você podia ter duas atitudes diferentes. Uma atitude filosófica, buscar a verdade mesmo. Ou seja, nós vamos encontrar a verdade juntos, mesmo que ela não seja boa para mim. Ou então, eu quero simplesmente convencer o outro, porque o meu ponto de vista é mais forte, eu quero que o outro pense como eu quero ter poder sobre o outro. E aí surgiu os primeiros filósofos e o inverso dos filósofos, os sofistas, tá? Tá aqui até marcadinho aqui, ó, sofistas, tá vendo aqui no final, para dar aos jovens essa educação substituindo a educação antiga dos poetas, surgiram na Grécia os sofistas, que são os primeiros filósofos do período socrático, tá? O que são esses sofistas? Sofistas são aquelas pessoas, vou passar aqui um instantinho adiante, né? Sofistas são aquelas pessoas que pensavam, tá, que a verdade era relativa. Então, tem um cara muito famoso chamado Protágoras, um sofista, que dizia que a verdade era do tamanho do homem. Ou seja, tudo é relativo. Se aquilo me interessa, vai ser dessa forma. Se aquilo não me interessa, vai ser de outra forma. Tá? Então, os sofistas usavam técnicas, né, de persuasão para os jovens, né, para defender uma posição, uma opinião. Ou seja, os sofistas não defendiam a verdade.
Os sofistas, eles queriam era convencer, era ganhar uma disputa, não era chegar à verdade. E aí surge Sócrates, um grande filósofo que busca justamente o quê? Busca e mostra que a gente deve buscar não convencer o outro, não distorcer a verdade, mas procurar a verdade. Então, ele não era um sofista, ele era um filósofo. O sofista é aquele cara que sabe, que sempre sabe tudo, é aquele que não tem dúvida sobre nada, né? O filósofo é o contrário, é aquele que não sabe, é aquele que está sempre buscando alguma coisa, é aquele, vamos colocar assim, como disse Sócrates, só sei que nada sei, né? Muito bonita essa frase, né? Só sei que nada sei. Sócrates disse isso por quê? Porque ele queria dizer que a verdade não pertence a uma pessoa só. A verdade pode pertencer a todos e deve pertencer a todos. Portanto, mesmo ele sendo um filósofo, mesmo ele sabendo encontrar a verdade, ele não tomava ela como sendo sua. Vamos passar para o próximo aqui, tá? Aqui são questões, mas as questões eu não vou passar para vocês, não. Vamos ver o Sócrates, então. Então, a gente chama de período antropológico. Por quê? Período socrático antropológico. Porque é a partir desse período que Sócrates mostra que para a gente começar a estudar filosofia, a primeira coisa que a gente deve fazer é reconhecer a nossa ignorância. É conhecer a si mesmo. É descobrir quais são as coisas que realmente te motivam. Por quê? Porque a partir daí você vai desconstruir as crenças antigas. E então você vai realmente estudar a filosofia, você vai estudar a busca pela verdade. Muitas vezes essa busca, para Sócrates, para os grandes filósofos, não era uma coisa que ia ao encontro dos interesses deles. Há muitas vezes essas buscas, essa busca pela verdade, era contrária. Então, o que acontecia? Eles não chegavam a uma coisa que fosse satisfatória para eles, mas o objetivo não era a verdade? Então, que seja. Então, eles assumiam isso. Por isso que Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, né? Agora, os sofistas não. Os sofistas, eles queriam o quê? Os sofistas, eles queriam convencer as pessoas, eles queriam distorcer a verdade, eles queriam, na verdade, fazer com que aquilo que eles pensavam, né, fosse a verdade para todos. Ou seja, a questão era ganhar a qualquer preço, tá? Ganhar a que preço? Convencendo os outros. Nasce, então, o homem da polis, os políticos, né? Aí, talvez a gente tenha a grande cisão da política, porque política vem de polis, cidades gregas, né? Aquelas, o nome daquelas cidades onde os cidadãos todos eram chamados não de cidadãos, que não era chamado de cidade, era polis, então eram chamados de político. Político era simplesmente a pessoa que nascia na polis, nascia em Atenas, em Éfaso, né? Em todas as cidades gregas que eram organizadas e que tinham um crescimento, estavam começando a ter a democracia, né? Então, Sócrates, ele logo depois dos pré-socráticos, né, ele muda qual é o objetivo da filosofia. A filosofia passa a ser importante para estudar o comportamento humano, estudar a ética. Para eles, a ética e a política eram inseparados, né, para os grandes filósofos, né? Não, no caso, é para os sofistas, né? Então você vê aí que existia um combate entre os filósofos e os sofistas. E os sofistas são os grandes professores, os primeiros que começaram a convencer e a ensinar a retórica, né? E cobravam isso. Sócrates ele ensinava a chegar à verdade sem cobrar. Ele queria, na verdade, que as pessoas descobrissem por si mesmas a verdade, né? Então, esse período é chamado antropológico, porque a coisa mais importante não deixa de ser a natureza, como era antes, né? A physis, né? E passa a ser o quê? O homem, o comportamento do homem. Então, se eu estou estudando o homem, o comportamento do homem, eu estou estudando
estudando o homem. Então, o nome desse estudo a gente chama de antropológico, antropologia. Quando vocês ouvirem esse termo em algum lugar, antropologia significa antropo, vem do grego, significa homem. Logia, estudo. Então, antropologia, o estudo do homem. Nasce então com Sócrates a antropologia. Ou, vamos colocar assim também, o comportamento também a gente pode falar que é psicologia também. Lá atrás, junto com Sócrates, nasce a psicologia, né? Vamos ver. Agora, alguns detalhes aqui importantes, né? É só algumas coisas, mas o Sócrates, né? Como ele não dizia que nada sabia, ele perguntava para qualquer um, né? O que que eles sabiam sobre alguma coisa. Então, por exemplo, o que é coragem? O que é justiça? Aí os atenienses diziam, são virtudes. Aí Sócrates, tá, e o que que é virtude? Aí os atenienses, é agir em conformidade com o bem. Aí, novamente, e o que é o bem? Sócrates perguntava, ali está escrito errado, não é atenienses, não, é Sócrates, né? E os atenienses respondiam sem pensar no que diziam, repetiam as coisas que foram ensinadas desde a infância, eram crenças, eram mitos, são coisas sem sentido, porque eles não tinham essa resposta para dizer o que é o bem, afinal. Para a gente poder entender a virtude e as qualidades, temos que entender no final o que é o bem, né? E aí, muitos ficavam com raiva, zangados, né? Mas o objetivo de Sócrates não era deixar eles com raiva, não era nada disso. Ele queria que as pessoas valorizassem as coisas certas e descobrissem o que realmente importa e desconstruísse, né? Desconstruir, eu digo assim, desacreditar, parar de acreditar em coisas que eram falsas, né? Era esse o objetivo do Sócrates. Não era deixar as pessoas com raiva. Mas aí a dialética dele, a gente chama de dialética, esse discurso aqui, ó, quando ele vai perguntando, né, e a pessoa vai respondendo, é uma dialética, que é justamente o quê? Um diálogo, né? A dialética dele, tá, levava a um método, né, chamado maiêutica. A gente vai ver depois com mais calma. Maiêutica significa um parto de ideias. Ele era filho de uma parteira, né? Ele teve uma vida mais humilde, o Sócrates, né? Ele não era que nem o Platão, que era muito nobre, né? Era filho de uma família muito rica, né? Então ele era filho de uma parteira e de um artesão, um artista, né? Vamos colocar assim, um escultor, né? E aí ele deu o nome de maiêutica, ou seja, quando nasce uma nova ideia, quando nasce um novo conceito, tá? Então vocês estão vendo que Sócrates, ele tem uma preocupação muito grande, né, com o ser humano encontrar a verdade, né? E é por isso mesmo, vocês sabem que na história da humanidade, todo mundo que ensinou, que quis mostrar alguma coisa assim, que está além do seu tempo, muito importante, essas pessoas foram o quê? Foram perseguidas, né? Não sei se vocês são cristãos, mas vocês devem conhecer a história de Cristo, né? Uma pessoa, um líder, né? Vamos colocar assim, não vou falar nem do, líder, do aspecto religioso, mas do aspecto histórico, né? Cristo ele mudou a história de tal forma que, a partir dele, a história passou a ser depois de Cristo e antes de Cristo, né? Então, foi um marco. Porque houve uma grande transformação. As verdades que ele colocou foram muito importantes. E o que aconteceu com ele foi perseguido. Da mesma forma, Sócrates também. Só que Sócrates foi o quê? Mais ou menos 400 e 500 anos antes de Cristo. Vamos passar para o próximo aqui, tá? Bom, e aí ele dizia, eu também não sei do que eu estou perguntando, de onde a famosa a frase que foi atribuída a ele. Só sei que nada sei. Ou seja, ele dizia que ele perguntava e fazia isso por quê? Para descobrir a verdade. Então, ele era um questionador, né? A consciência da própria ignorância, como eu disse para vocês, é o começo da filosofia, tá? O que Sócrates procurava? Ele procurava a definição daquilo que é uma coisa, uma ideia, um valor verdadeiro, né? Vocês estão vendo que ele tem essa intenção, a intenção diferente dos sofistas, como Protágoras, que querem vencer a qualquer custo. Eles simplesmente querem ter alguma coisa além.
Infelizmente, no final da vida de Sócrates, ele vai ser julgado em Atenas, vai ser acusado e vai ter um julgamento, tá? Eu vou aqui a parte finalzinha dessa nossa apresentação, tá? É, eu vou deixar aí a tela, depois vou mostrar essa apresentação para vocês e tudo, né? Mas aí a morte de Sócrates, ele foi condenado a tomar cicuta, porque ele foi acusado de de não cultuar os deuses, de corromper a juventude, tá? E aí diziam até que ele cobrava pela educação, ele não cobrava. Mas o que aconteceu? Por que que ele foi acusado? Ora, os sofistas, aqueles que estavam ensinando para vencer qualquer coisa de qualquer jeito, né? Eles ficavam com raiva, porque Sócrates estava ensinando a verdade. Então, a busca pela verdade é uma busca, né, que vai na contramão da busca pelo poder. A busca pelo poder é a busca dos sofistas, é a busca daqueles que dizem que o mundo é relativo, tudo é relativo, mas não o relativismo cultural como é aplicado hoje, mas o relativo em relação ao conceito de verdade. Ou seja, naquele momento pode me interessar, então aquilo é verdade, naquele outro momento não é verdade. Vocês têm uma frase que eu não sei se vocês já ouviram, que é dois pesos e duas medidas, ou faca de dois gumes, tá? Ou seja, você ter duas coisas que, que servem para você. No caso, quando você acha que aquilo está certo, que se te serve, aquilo é certo. No momento que não te serve, aquilo é errado. Ora, ou aquilo é certo ou errado, não tem isso. Então é sempre, no momento, sempre assim. Sócrates, então, por conta de ensinar a busca pela verdade, ele vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido, vai ser condenado, há um julgamento, e no final das contas ele é condenado. Isso com quase 70 anos, né? Então, ele podia até fugir de Atenas, mas ele diz: para onde eu vou? O que que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada que fazer. E aí ele é condenado a beber cicuta. Esse desenho que está aqui embaixo, né, que vocês estão vendo aqui, é Sócrates bebendo cicuta, né, que é o veneno, acompanhada dos seus, vamos colocar assim, dos seus alunos, né? É uma figura assim, não é uma arte, não é um quadro tão bonito, porque os alunos deles eram mais jovens, né? Tá? Então, ele é obrigado, então, a suicidar-se, né? É, ou era isso, ou então cortavam a cabeça dele. Quer dizer, não tinha muita escolha, né? Bom, vou interromper aqui um instantinho a apresentação, vou voltar aqui para cá, tá? E gostaria de saber o que vocês entenderam, se eu posso colocar depois esse texto como uma forma de formulário, primeira coisa, né? O textozinho falando sobre Sócrates, sobre o que nós vimos. Duas, duas coisas importantes que nós vamos ter que lembrar. Sócrates. Antes de Sócrates, o homem, os filósofos estavam preocupados com o quê? Com a natureza, com a physis. Depois de Sócrates, com o homem, com o comportamento, com a ética e, no caso, com a política. Tá? É nesse período que nasce a psicologia também, a antropologia. Tá? Então, isso daí é muito importante. O que que Sócrates ele cultuava? Como é que ele ensinava as pessoas? Através do diálogo, ele ia perguntando para as pessoas. E nós chamamos esse diálogo de dialética socrática. Tá? E o objetivo dele era chegar na maiêutica, que é o quê? O parto de ideias. Então, repetindo, Sócrates inaugura a antropologia ou a psicologia, o estudo do homem, o comportamento, porque era uma das coisas que estavam preocupando muito os gregos naquela época. Eles já tinham alcançado a democracia plena, todos podiam participar, e aí os sofistas começaram a ensinar as pessoas a ganhar as causas, a ser um bom orador, a ter retórica, não para encontrar a verdade, mas para quê? Para ganhar a disputa. E isso era contrário à filosofia. A filosofia, o importante é a gente chegar à verdade, né? E não chegar a uma questão pessoal.
né? Ou seja, é uma questão de caráter também, né? Bom, vamos ver aqui no chat. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Vi que chegou mais gente, né? Quem é que chegou? Daiane, você bota depois, deixa eu ver quem mais. Maria, Micael, Thales e Yasmin. Coloca depois a sua turma, tá no chat? Bota assim, ó, minha turma tal, minha turma tal, tá? Só para eu saber, tá bom? É, vocês querem perguntar alguma coisa agora? Daiane, Daiane, é lógico, da 1020. Eu vou repetir essa apresentação num outro horário, no horário das 19 horas, tá? Vou falar basicamente as mesmas coisas, tá? Falar bastante de Sócrates, desse período, que é importante para a gente poder entender esse conteúdo novo, tá? Esse conteúdo é, na verdade, vamos colocar assim, do terceiro e quarto bimestre. Eu estou chamando de módulo, né? Porque eu não posso chamar, por causa da secretaria, de bimestre. Então, eu chamei de módulo um, módulo 2, mas esse já é uma partezinha lá na frente. Depois a gente vai estudar mais uma coisa. Aí, no caso, é Platão e o que a gente chama de Alegoria das Cavernas, que é uma parte que Platão fala muito importante, muito bonita, tá? Então, repetindo, Sócrates é do século quinto antes de Cristo, né? Ele nasce no período de Péricles. Ele não tinha uma vida nobre, não era de uma família rica, é de uma origem humilde. Foi soldado a si mesmo, tá? Queria que vocês soubessem isso, porque isso pode cair em alguma prova do Enem, tá? Ele inaugura o período que a gente chama de antropológico. A partir dele é que começa a se estudar o homem, o comportamento do homem, e nós chamamos disso de antropo-homem, logia, estudo do homem, antropologia, tá? Ou, aí eu vou colocar para vocês que é a filha mais nova da filosofia, que é a psicologia. Para aqueles que gostam de filosofia, não sei se vocês sabem, mas a filha mais nova é a psicologia, que é o estudo da psique humana, né? Então, a psicologia também surge naquela época, mas a gente não pode dizer isso. Então, nós chamamos só de antropologia. Essa mudança é por quê? Porque os filósofos anteriores pensaram na física, na physis, né? Eles estavam pensando em saber os elementos da natureza, são chamados pré-socráticos, nós vimos no módulo anterior, né? E a partir de Sócrates, não. A preocupação era com o homem, né? Ou seja, esse comportamento estranho. Por que comportamento estranho? Existe liberdade, existe democracia, todos podem falar, e aí surgem alguns professores, chamados sofistas, que ensinam as pessoas não a buscar a verdade, a verdadeira democracia, mas a convencer o outro da sua opinião. Ou seja, eles ensinam as pessoas a retórica para conseguir ganhar a disputa. E essas pessoas, é, eles cobram pela educação. E isso era uma coisa contrária à filosofia na época. E Sócrates, então, se coloca contrário. E isso custa a ele o quê? Custa a vida dele, porque no final das contas, quando ele está mais velho, ele é condenado à morte, infelizmente, né? Mas ele inaugura e um dos alunos dele, que é Platão, se torna o grande filósofo, né? Vamos colocar assim, nascente, ou seja, depois de Platão, a filosofia mudou completamente. Sócrates e Platão, eles fazem essa mudança tremenda na filosofia, tá? Então, é importante entender Sócrates porque é o professor de Platão e depois, é lógico, o próprio Platão também, tá? Mas a gente tem que entender que o Sócrates, ele queria buscar a verdade. Ele não queria convencer as pessoas. Ele estava preocupado com buscar a verdade. Então, ele mesmo se colocava dizendo assim: olha, eu não sei nada. Vamos, vamos perguntando que a gente vai descobrir as coisas. E aí foi essa busca que ele fez, né? Durante uma vida inteira e foi um professor também, mas um professor público, vamos colocar assim. Ele ensinava sem, sem requerer ganância ou riqueza das pessoas, né? Ele ensinava pelo bem de cada um, né?
Então é isso que nós temos que entender. Aí tem os nomezinhos, né? Dialética, vamos, a forma como ele dialogava, maiêutica, né? E depois eu vou falar para vocês sobre um outro nome, que eu não falei agora, que chama-se aporia, tá? Mas calma, fiquem tranquilos, não é tanta coisa não. Aporia é o seguinte, quando a pessoa chegava naquele momento que descobria a verdade, ele entrava em aporia. Era um nome de um descontentamento, que muitas vezes gerava o quê? Olha, quando você convence, quando você mostra que a pessoa está errada, que a pessoa está, o que ela está pensando não é verdade, o que acontece com as pessoas? Ficam com raiva. Pois é, exatamente isso. As pessoas ficavam com raiva de Sócrates, né? E os sofistas perseguiram ele para acabar com ele. E conseguiram convencer a cidade inteira a condenar o Sócrates por conta disso. Porque as pessoas no final tinham raiva, porque ele mostrava a verdade para as pessoas, né? Então é triste, né? Queridos, gostaria que vocês falassem alguma coisa para eu ouvir um pouquinho a voz de vocês. Pode ser? Vou mudar aqui a apresentação para o mosaico, tá? E deixa eu ver se aparece aqui bonitinho, tá? Todo mundo? Não, deixa eu ver aqui. Oh, perdão. Deixa eu ver como é que faz mesmo. Layout de tela, mosaico. Muito bem. Então, queridos, dúvidas? Maria Clara, alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pode escrever no chat ou pode abrir o áudio e falar. Só quero saber se o Kaique, vídeo vai estar disponível pra gente depois. A vai, gravação. Ok. vou colocar, tá? Vou colocar para os outros também verem também e eles decidirem. O da noite também vou fazer a mesma coisa também. Alguma pergunta, Thales? Todos conseguiram acompanhar? É só não precisa nem responder se você não quiser ligar o áudio. Só botar ali no chat, só para eu saber se está tudo ok e se eu posso encerrar a gravação para não ficar longo, porque eu não quero que o vídeo fique muito pesado, para não gastar a internet do pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte: eu não vou sair da turma, não, mas eu vou interromper a gravação agora para não ficar pesado, tá? Aí vocês podem,